Oi, gente, bom dia. Bom dia. Que Bom página dia. parou no. Bom dia, Agora que estou página, ouvindo. Bom que dia, página parou no PDF? no PDF, deixa eu ver se alguém sabe aí, pode dizer. Aqui no livro a gente está na página 84 e a gente começa na frase: o caso da Ana O contribuiu. Se alguém souber em qual está no PDF, pode avisar, por favor? Está 95. Ai, obrigada, Val. Obrigada. E podemos começar, todo mundo já se achou. Gente, a Bi pediu para compartilhar o PDF lá no grupo. Se alguém tiver, agradeço. Se puderem fazer isso. Então, vou começar aqui. Peraí. Que hoje está pronto. Vamos lá. O caso de Ana O contribuiu mais para um afastamento do que para uma aproximação entre Freud e Breuer. Ele acelerou o triste declínio e colapso final de uma amizade longa e recompensadora. Aos seus próprios olhos, Freud era o explorador que tivera coragem de enfrentar as descobertas de Breuer. Ao levá-las até onde podiam chegar, com todos os seus laivos eróticos, inevitavelmente malquistará-se com o generoso mentor que havia presidido ao início de sua carreira. Certa vez, Breuer comentou a seu próprio respeito que vivia dominado pelo demônio, mas que vivia dominado pelo demônio. E Freud tendia a interpretar essas reservas, quaisquer reservas, com uma deserção covarde do campo de batalha. De certo, de modo igualmente exasperante, Freud devia a Breuer um dinheiro que este não queria receber de volta. Os irritadiços resmungos de Freud sobre Breuer, nos anos 1890, constituem um caso clássico de ingratidão. O ressentimento de um devedor orgulhoso contra seu benfeitor mais velho. Por mais de uma década, Breuer havia irrestritamente oferecido incentivo, afeto, hospitalidade e apoio financeiro de grande necessidade, calorosamente recebidos por Freud durante anos. O típico gesto de Freud de dar à sua primeira filha o nome de Frau Breuer, uma amiga atraente e fascinante para o jovem médico aspirante e sem um tostão, foi um reconhecimento cordial do atencioso apoio que lhe chegava. Isso havia sido em 1887. Mas, já em 1891, as relações entre os dois homens tinham começado a mudar. Naquele ano, Freud ficou profundamente desapontado com a acolhida que Breuer deu sobre as afasias, que, como sabemos, Freud dedicara a ele. Mal me agradeceu, contou Freud à sua cunhada Mina, um pouco perplexo. Estava muitíssimo embaraçado e disse todos os tipos de coisas incompreensivelmente negativas sobre ele. Não lembrou nada de bom. No final, para amenizar, fez o elogio de que estava muito bem escrito. No ano seguinte, Freud mencionou algumas batalhas com seu companheiro. Em 1893, quando ele e Breuer estavam publicando seu relatório preliminar conjunto sobre a histeria, ele vinha se impacientando e achava que Breuer estava se colocando no caminho do meu avanço em Viena. Um ano depois, ele informou que os contatos científicos com Breuer cessaram. Em 1896, estava evitando Breuer e dizia que não precisava mais vê-lo. A idealização de seu velho amigo, fadadas como estão tais idealizações à decepção, havia gerado nele algumas reações corrosivas. Minha raiva contra Breuer recebe sempre novo alimento, escreveu em 1898.
Um dos seus pacientes contara que Breuer andava dizendo às pessoas que havia renunciado a seus contatos com Freud, porque ele não consegue concordar com meu estilo de vida e a administração das minhas finanças. Freud, que ainda tinha dívidas com Breuer, qualificou o comentário de insinceridade neurótica. Um amigável interesse protetor, talvez deslocado, tenha sido um nome mais adequado. Afinal, a dívida de Freud com Breuer era mais do que monetária. Fora através de Breuer que Freud aprendera sobre a catarse, e ele o ajudara a se libertar das inúteis terapias mentais, então correntes. Fora Breuer, que se dispusera a lhe contar, nos mais sugestivos detalhes, o caso de Ana O., o qual, retrospectivamente, Breuer encarava como uma mescla de emoções. Além disso, o procedimento científico de Breuer podia servir a Freud como um modelo, de modo geral, admirável. Breuer era o fecundo criador de palpites científicos e um atento observador, mesmo que, por vezes, sua fecundidade excedesse sua observação, o que também ocorria com Freud. Na verdade, Breuer estava plenamente ciente do fosso muitas vezes enorme entre hipótese e conhecimento. Em estudos sobre a histeria, ele citava Teseu em Sonho de uma Noite de Verão sobre o drama. O melhor nesse gênero são apenas sombras. E anunciava a esperança de que pudesse haver pelo menos alguma correspondência entre a ideia de histeria do médico e a coisa real. Breuer tão pouco negava a influência dos conflitos sexuais no sofrimento neurótico. Mas Ana O., ao que parece, com seus atrativos da juventude, seu desamparo encantador e seu próprio nome, Berta, redespertou em Breuer todos os seus anseios edipianos latentes pela própria mãe, também chamada Berta, que falecera jovem, quando ele tinha 3 anos. Em meados dos anos 1890, houve momentos em que Breuer declarou-se convertido às teorias sexuais de Freud, sendo logo em seguida dominado por sua ambivalência, por seu demônio, mas acho que era o nome que ele dava, né? Porque está em letra maiúscula e entre aspas, então, talvez. A seguir, recuaria para uma postura mais conservadora. Não muito tempo atrás, contou Freud a Fliess, em 1895. Breuer fez um grande discurso sobre mim, para a Associação Médica Vienense, e apresentou-se como um adepto convertido à etiologia sexual das neuroses. Quando eu lhe agradeci em particular, ele desmanchou meu prazer, dizendo: mesmo assim, não acredito nisso. O recuo desnorteou Freud. Você entende isso? Eu não. 5 anos depois, apenas ligeiramente menos desnorteado, Freud contou a Fliess sobre uma paciente que Breuer lhe indicara e com a qual, depois de sérias frustrações, ele tivera um assombroso êxito analítico. Quando ela contou sua extraordinária melhora a Breuer, ele bateu palmas e exclamou várias vezes: então, afinal, ele está certo. Mas Freud não estava disposto a apreciar esse tributo tardio, muito embora Breuer tivesse, obviamente, demonstrado sua confiança nele, ao lhe enviar essa paciente difícil. Freud desconsiderou o fato como um gesto proveniente de um adorador do sucesso. Nessa época, tendo Freud apagado as lembranças dos leais serviços de seu amigo, Breuer não podia fazer nada. Freud só conseguia enxergar Breuer com olhos mais ponderados depois que sua autoanálise tivesse surtido efeito. Algumas de suas tempestades emocionais tivessem se amainado e sua amizade com Fliess entrasse em declínio. Não o desprezo há muito tempo, disse a Fliess, em 1901. Senti sua força. Certamente não deixa de ser significativo que Freud agora estivesse, depois de vários anos de autoanálise, em condições de fazer tal descoberta. Mas, apesar de sua força, Breuer viera considerar o caso de Ana O. demasiadamente absorvente e francamente embaraçoso,
Essa carta que eles citam aqui, que ele fala que ele não despreza, está nesse livro. Não vou lembrar exatamente qual que é a carta, mas está bem nas primeiras partes aqui, e é a carta que o Freud explica para o Fliss que não houve plágio. Então, é depois de 1901. Tem algumas cartas ali, acho que são mais 5 cartas que tem aqui nesse livro, e aí consta ali. Certamente não deixa de ser significativo que Freud agora estivesse, depois de vários anos de autoanálise, em condições de fazer tal descoberta. Mas, apesar de sua força, Breuer viera a considerar o caso de Ana O demasiadamente absorvente e francamente embaraçoso. Na época, jurei, lembrou ele, que nunca passaria novamente por tal provação. Foi um caso que ele nunca esqueceu, mas do qual jamais poderia tirar um proveito real. Quando Fritz Wittels, biógrafo de Freud, insinuou que Breuer havia conseguido, depois de algum tempo, desfazer-se da lembrança de Ana O, Freud comentou mordazmente à margem: absurdo. O processo psicanalítico é uma luta contra resistências, e a rejeição de Breuer frente às verdades elementares e chocantes que tal processo pode desvelar é um exemplo claro dessa manobra. Fliss, o amigo necessário de Freud, havia se mostrado muito mais receptivo. Aqui, quando ele fala do amigo necessário, também nas cartas que tem aqui no comecinho desse livro, ele fala que o Fliss foi necessário foi como se ele fosse um supervisor ali do Freud. E eu até postei no Insta lá um trecho das cartas que ele diz o quanto que era necessário a validação dele, né, do Fliss, o interesse do Fliss no trabalho dele para que ele se motivasse a continuar. E acho que todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, né? Que a gente escreve alguma coisa e precisa que alguém diga: nossa, isso daqui tá bom, para a gente acreditar, porque senão parece que, né, aquilo não é verdade. Então, o Fliss foi esse cara aí que durante muito tempo, mesmo questionando tudo, ele validava as ideias do Freud, ele acreditava no potencial do Freud, e foi isso, então, que fez ele continuar escrevendo. Claro que não só isso, mas isso foi muito importante. E a gente começa uma outra parte aqui. Histéricos, projetos e dificuldades. Alguém já pensa assim, acho que ele vai falar de mim, né? Porque vamos pensar, histéricos, projetos e dificuldades, todos nós aqui já pensamos, olha só, tá falando de mim. Freud tinha suas próprias resistências a combater e superar, mas a julgar pelos casos que apresentou em estudos sobre a histeria, vocês já leram estudos sobre a histeria? Não? A gente já teve Kinks com Freud lendo, gente, vale a pena ler inteiro, todo, é muito bom. Ele fez do aprendizado com seus pacientes uma espécie de programa. Era um aprendiz disposto e bastante compenetrado. Em 1897, escrevendo a Fliss, referiu-se a analisanda Frau Cassili M. como sua instrutora. Sem dúvida, Cassili M., na verdade baronesa Anna von Lieben, tinha, dentre seus primeiros pacientes, um dos mais interessantes e provavelmente o que consumiu mais tempo. Era sua principal cliente, sua prima-dona. Rica, inteligente, sensível, versada em literatura, pertencente a um considerável clã de importantes famílias judaicas austríacas que Freud veio a conhecer bem. Durante anos, ela fora atacada por uma série de sintomas extraordinários e enigmáticos. Alucinações, espasmos e o estranho hábito de transformar insultos ou críticas em sérias nevralgias faciais, praticamente como bufetadas no rosto. Freud a enviara a Charcot e, em 1889, levara-a consigo quando foi a Nancy, numa visita de estudos ao hipnotizador Bernheim. Ao longo dos anos, ela lhe ensinara muito sobre o significado dos sintomas e a técnica terapêutica.
Mas os outros histéricos de Freud também foram seus instrutores. Num longo retrospecto, ele olharia para suas primeiras aventuras na análise psicológica com um marcador desdém. Sei, escreveu em 1924, lembrando seu relatório sobre Frau M. von Meene, que nenhum analista é capaz de ler esse caso clínico sem um sorriso de piedade. Mas era um comentário rigoroso demais e totalmente anacrônico. O tratamento empreendido por Freud, de M. von Meene e dos outros certamente era um trabalho primitivo do ponto de vista da técnica psicanalítica plenamente desenvolvida. Mas a importância desses analisandos para a história da psicanálise reside no fato de terem sido capazes de demonstrar a Freud alguns de seus principais rudimentos. Os histéricos tratados por Freud nessa época heróica apresentavam um assombroso conjunto de sintomas de conversão, desde dores nas pernas a sensações friorentas, estados depressivos e alucinações intermitentes. Freud ainda não estava preparado para eliminar o elemento da hereditariedade, a herança neuropática de suas diagnoses. Mas agora ele preferia procurar experiências traumáticas iniciais, como pistas para as fontes ocultas das estranhas deficiências dos pacientes. Ele vinha se convencendo de que o segredo dos neuróticos era aquilo que Breuer chamava de secrets da alcove, conflitos sexuais ocultos aos próprios atingidos. Era, pelo menos, o que ele julgava que estavam lhe contando, ainda que, muitas vezes, de maneiras indiretas. Ouvir, para Freud, tornou-se mais do que uma arte, tornou-se um método, uma via privilegiada para o conhecimento, a qual os pacientes lhe davam acesso. Um dos guias a quem Freud sempre foi grato era M. von Meene, na verdade, baronesa Fanny Moser, uma rica viúva de meia-idade que Freud atendeu em 1889 e 1890 e a tratou com a técnica hipnoanalítica de Breuer. Ela padecia de tiques convulsivos, inibições espasmódicas da fala e repetidas alucinações aterrorizantes, com ratos mortos e cobras contorcendo-se. Ao longo do tratamento, ela apresentou lembranças traumáticas altamente interessantes para Freud. Uma prima sendo levada para o manicômio, sua mãe no chão depois de um acesso. Mas, ainda melhor, ela proporcionou veemente lição prática ao seu médico. Quando Freud a interrogava com insistência, ela se aborrecia, muito rispidamente, e pedia para que ele parasse de lhe perguntar de onde veio isso ou aquilo, mas que a deixasse contar o que ela tinha de dizer. Ele já havia reconhecido que, por mais tediosas e repetitivas que fossem suas narrativas, ela não ganhava nada com suas interrupções, mas que tinha que ouvir as histórias dela até o fim, com todos seus minuciosos detalhes. Isso daqui, né? Recordar, repetir, 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 repetir infinitamente, repete mais um tanto, e aí, quem sabe, venha, né, a perlaborar. É bem isso. Quem aqui, né, gente, nunca contou a mesma história na análise várias vezes? Ou então, pior, não sei se é pior ou melhor, mas às vezes me dá a sensação de pior. Quando a gente começa e fala assim, hoje eu vou falar de uma coisa que eu nunca falei. E aí, no final, você fala, ah, tá, a história é diferente, o movimento é o mesmo. Eu te penso, olha eu aqui de novo. Não é assim? Até que um dia não é mais assim, e aí você também tem aquela sensação de cair a ficha de nossa, fiz diferente. É muito isso, né? Quem já chegou nesse momento da análise? Porque assim, eu acho muito bom quando tipo, cai uma ficha que você fala, nossa, agora mudou isso daqui. Agora eu tô num outro momento. Não é sempre que acontece, né? Às vezes demora anos para acontecer, mas uma hora chega lá. M. von Meene, como ele disse à sua filha em 1918, também lhe ensinou algo a mais. O tratamento pela hipnose é um procedimento inútil e sem sentido.
Foi um momento decisivo. Levou-o a criar a terapia psicanalítica mais sensata. Se algum dia existiu um médico capaz de converter seus erros em fonte de discernimento, foi Freud. Olha que lindo isso. As meninas lá do Conectadas, não sei se tem alguém aqui que está lá, estava a ler aqui, a gente estava trabalhando essa questão, né, dos erros e de como Freud trabalha os erros dele, de quanto que ele assume isso e o quanto que ele fala também das produções que ele faz a partir do eu. A psicanálise foi inventada dessa maneira, né, foi criada, nasceu dali, a partir dos erros e dos acertos que ele ia fazendo, das construções. Eu não sei se vocês já ouviram falar na ideia de que um paciente, quando ele está em análise, é como uma colcha de retalhos, até que o indivíduo é construído assim, né, como uma colcha de retalhos. Eu acho que a psicanálise é uma colcha de retalhos, que ele foi pegando, né, de várias outras. Então, ele veio da medicina, ele conversou com várias pessoas de diversas áreas diferentes, começa pensando no biológico, depois vai para o lado, né, do que é psicológico, e aí tem essa construção com a psicologia, e sai da psicologia. Então, você vê que, assim, eles recorrem a muitas coisas, a literatura, e aí ele vai fazendo uma costura de tudo isso, pegando vários detalhes e vendo o que é possível fazer. E várias vezes, assim, você percebe, né, que foi por um caminho, desfaz tudo, costura de uma outra forma, essa construção aqui não deu certo, né, e ele vai mudando. Eu realmente acho que isso daqui que fala dos erros dele é uma coisa que é verdadeira. E o que eu acho melhor do Freud é que ele mostra isso nos escritos dele. Né? Ele não traz assim, não, foi isso daqui que eu fiz, ponto, cheguei nisso daqui. Não, é toda uma construção que ele mostra para chegar. Eu amo uma carta que ele escreveu para o Fliss que começa, não acredito mais na minha neurótica. Sabem que carta que é? Eu acho que essa tá no livro da Autêntica, no roxinho, Neurose, Psicose e Perversão. Tá nesse livro, e é muito boa também. E ele vem explicando por que ele não acredita mais, então, na ideia de neurótica. O Fliss foi para o Freud o que o Freud é para nós. É, exato. E aí, ler também sobre essa amizade, eu não sei se é uma sensação que vocês têm também, mas eu sinto que a gente está participando da conversa. Assim, eu sinto que eu também estou conversando com ele quando eu leio, porque aí sai daquele lugar dos textos que são muito teóricos mesmo, assim, de fundamentos, né, de uma explicação, que por vezes parece mais uma aula, ou algo nesse sentido, né, a gente consegue ver ele humano ali, ele indivíduo, muito mais do que ele sendo o cara que conta sobre um lugar que ele chegou, mas falando de uma forma muito da teoria em si. Eu gosto bastante de quando ele fala dele, dos sentimentos dele. Nem sei se nesse momento tinha alguma expectativa de ensinar, mas ensina muito. Deixa eu ver aqui. Ao lhe permitir ver que a hipnose é de fato inútil e sem sentido, M. von N. ajudou Freud a se libertar de Breuer. Na comunicação preliminar conjunta de 1893, Freud e Breuer tinham afirmado numa frase memorável que o histérico sofre principalmente de reminiscências. Até o início dos anos 1890, Freud tentara extrair, à maneira de Breuer, através da hipnose, as lembranças significativas que os pacientes relutavam em apresentar. Nossa, tirei o negócio aqui, que estava me incomodando, agora está saindo sangue. Ai, bem tipo, quem sabe faz ao vivo. Era o quadro lá do Faustão, né? Ô, gente. Estou cheia de espinha por causa do Dio, ele estava coçando. Deixa eu ver. E saiu. Mas a tela tá pequenininha, vocês nem conseguem ver, né? Ótimo, que bom. Então, vamos lá. Até o início dos anos 1890, Freud tentara extrair, à maneira de Breuer, através da hipnose, as lembranças significativas que os pacientes relutavam em apresentar. As cenas assim trazidas à mente tinham, frequentemente, um efeito catártico, mas alguns pacientes não eram hipnotizáveis, e a fala sem censuras
pareceu a Freud um meio de investigação muito superior. Ao abandonar gradualmente a hipnose, Freud não estava simplesmente fazendo da necessidade virtude. Essa mudança, pelo contrário, levou à importantíssima adoção de um novo modo de tratamento. Formava-se a técnica da associação livre. Freud celebrou os resultados brilhantes que poderiam advir dessa nova técnica, estendendo-se sobre o caso clínico de Fraulein Elisabeth von E., a quem de início hipnotizara por pouco tempo. Seu relatório sobre essa paciente, que o procurou no outono de 1892, mostra quão sistematicamente ele vinha, agora, cultivando o dom da observação atenta. A primeira pista para um diagnóstico da neurose de Elisabeth von R. foi sua excitação erótica, quando ele pressionou ou apertou-lhe as coxas durante o exame físico. O rosto dela, observou Freud, assumiu uma expressão singular, mais de prazer do que de dor. Ela gritou, um pouco como se fosse, não pude deixar de pensar, uma cócega voluptuosa. É bem cócega aqui, né? É bem cócega que se chama. Seu rosto se afogueou, atirou a cabeça para trás, fechou os olhos, o tronco pendeu para trás. Ela estava experimentando o prazer sexual que negava a si mesma em sua vida consciente. Foi a conversa, porém, mais do que a observação, por muito atenta que fosse, que revelou como a chave para a cura. Nessa análise, a primeira análise completa de uma histeria que empreendi, Freud e Elisabeth von R. removeram o material psicológico patogênico. Era um procedimento que gostávamos de comparar à técnica de escavar uma cidade soterrada. Freud incentivava a paciente a fazer associações livres. Durante os silêncios dela, quando ele perguntava o que lhe passava na cabeça, e ela respondia nada, ele se recusava a aceitar isso como resposta. Aqui havia outro mecanismo psicológico importante que seus pacientes cooperativos, ou melhor, não cooperativos, estavam mostrando a ele. Freud estava conhecendo a resistência. Era a resistência que impedia Elisabeth von R. de falar. Tinha sido seu esquecimento voluntário, achava ele, que fundamentalmente provocara os sintomas de conversão. A única forma de se libertar de sua dor era falar. Acho que continua sendo a única forma, né, até hoje. Esse caso proporcionou inúmeras ideias a Freud. Os sintomas de Elisabeth von R. começaram a entrar na conversa também. Desencadeavam-se no momento em que ela falava da erupção deles e amainavam quando terminara de contar toda a história. Mas Freud precisava aprender a lição mais difícil de que a cura não era uma explosão melodramática de percepções. Apenas o relato raramente bastava. Os traumas tinham de ser elaborados. O ingrediente final na recuperação de Elisabeth von R. foi a interpretação dos indícios que Freud lhe apresentou, e a qual ela resistiu veementemente por algum tempo. Ela amava seu cunhado e havia reprimido desejos perversos pela morte de sua irmã. O fato de aceitar esse desejo imoral pôs termo a seus sofrimentos. Na primavera de 1894, contou Freud, soube que ela ia a um baile exclusivo, ao qual tratei de conseguir acesso, e não deixei escapar a oportunidade de ver minha ex-paciente voar numa dança ligeira. Esse texto também, não sei se vocês já leram, tem aqui no Quintas, é um caso que é muito bacana de ler, muito bom, e aí essa fala dele, ele vai, né, ele sabe então que a Elizabeth vai num baile, e aí ele consegue os convites e vai lá também para ver ela dançar, e aí eu fiquei pensando, nos dias de hoje, a gente não iria, né, no mesmo lugar que um paciente propositalmente para ver, mas eu acho que pode ter uma repressão
sobre isso, mas vou falar porque vocês sabem que aqui eu falo mesmo, né? É verdade. E aí não é que a gente faça, mas é que às vezes, quem nunca pensou assim, ai, como será que tá a fulana de tal, que já faz um ano que não vai terapia, ai, que vontade de procurar no Instagram, ai, que vontade de dar uma fuçadinha nas redes sociais, de tipo, será que se formou? Será que casou? Será que teve filho? Como é que será que tá? Tá viva? Não tá? Quem aqui nunca teve essa curiosidade? Não que a gente faça, porque não pode, né? Porque não é interessante fazer isso, porque a gente não vai ficar caçando vida dos pacientes, nem mesmo, né, buscando em rede social. Mas não dá para dizer que a gente não sinta vontade. Eu não sei se foi aqui que eu falei, nem lembro onde foi que eu falei, mas esses dias eu estava pensando, nossa, será que quando eu for bem velhinha eu vou lembrar, né, dos pacientes? Ah, porque a Maria falava isso, porque o João falava aquilo, não sei o que, tipo, pensando assim, como é que vai ser? Porque a gente escuta a história de tanta gente, né? A gente escuta tanta coisa, conhece tanta gente, e hoje em dia com online a gente conhece gente que está no mundo inteiro, né? Tô pensando, acho que um dia quando eu estiver bem velhinho eu vou lembrar, nossa, como será que foi a vida do fulano depois da análise? Pode falar, Ana. Tem um livro que eu terminei de ler tem pouco tempo, chama Meu Paciente Favorito. Ah, e tá na minha lista da Amazon, é Ele bom? é muito bom, é muito bom. É bem curtinho, assim, as histórias, e aí ela vai, procura. E tem até, assim, psicanalistas famosos que tem livro, aí tem até um que conta a história lá, assim. Aí tá até um livro dele, tá na minha lista também. Aí ela pega, ela vai, né, nesses psicanalistas e eles contam as histórias dos pacientes favoritos deles. Às vezes não é somente os favoritos, mas assim, aquele que mexeu, sabe? Nossa, tem histórias assim emocionantes, é muito bonito, é muito legal pra gente e dá assim, não só para como entretenimento, mas também para aprender assim o jeito deles e mostra assim alguns que foram tem uma história de um lá bem no início, que era uma pessoa inexperiente ainda. Nossa, é muito bacana, vale muito a pena ler. Deve ser muito gostoso. Eu fico pensando que assim, não é nem só o paciente, mas às vezes tem umas sessões e minutos, né, das sessões, recortes mesmo. Por isso que eu adoro escrever recorte de sessão, adoro isso. Da gente pensar, caramba, uma fala, às vezes, é tão transformador na vida daquela pessoa. Às vezes eu penso, até mesmo na minha própria análise, assim, uma pergunta que a analista fez, uma interpretação. Às vezes é tão bonito. Não tem umas coisas que acontecem na análise que você fala, nossa, é tão lindo isso. E aí vai se transformando, óbvio, nem toda sessão vai ser linda. Nem toda sessão vai ter coisas incríveis assim, nem todo paciente, né, vai ficar e tal. Mas tem uns processos que são tão bonitos. E aí, quando você lê essa coisa aqui, né, do Freud, dele ter essa curiosidade, a gente vê também que é impossível isso, da gente não nutrir nenhum tipo de sentimento pelas pessoas que a gente escuta. Eu não sei quanto tempo vocês estão atendendo, né? Mas eu faço isso há 9 anos. E tem pacientes que estão comigo há 7 anos. Né? Ano passado, eu finalizei o processo da primeira paciente que eu tive no consultório. Ela ficou durante 8 anos. Cara, não tem como. São 8 anos semanalmente ouvindo alguém. Não existe você não nutrir nenhum tipo de sentimento pela pessoa. Ela não é minha amiga, né? Obviamente, não sou amiga dela, mas dizer que nunca que vai existir um tipo, nossa, como é que será que ela tá? E filha dela que ela contava? E não sei o que, cachorro, papagaio, periquito, né? De você pensar assim, como é que tá a vida daquela pessoa? Você acompanha toda semana alguém. E aí, num momento, óbvio, né, aquilo tem um fim, vai dizer que nunca mais você vai lembrar? Poxa, tem gente que eu escuto mesmo, e aqueles pacientes que eles estão de fato em análise e que eles são comprometidos e tal, e você, né, dificilmente você fica um tempo sem vê-los, porque eles estão comprometidos no processo, e aí aquilo tem uma sequência assim, como não vai sentir nada? Como é que você vai ser neutro? Não tem isso, né? Eu não acredito nisso. E aí eu fico pensando também na transmissão, assim, da psicanálise. Quando as pessoas falam que o Freud era... Não era, né, gente? Não era. Quando você lê ele por ele mesmo, você vê que não, ele não é um cara frio, não existe isso.
né? Às vezes a ética veio se construindo também, né? Mas aqui dá para a gente até pensar que, assim, esse sentimento acabou ultrapassando algum limite, porque ele foi até atrás dela para ver ela dançando. Aquele livro também é da. Como que chama? É da Hilda Hilst, não? Uma que fez sobre a análise dela com Freud. Ela não coloca, eu esqueci o nome do livro. Tem um que eu tenho muita vontade de ler, Amor também está na minha lista da Amazon, que é Lacan ainda. Eu esqueci o nome essa aí eu li da também. mulher que fez análise com ele, e aí ela conta sobre o processo de análise com ele. Vocês já leram? Já ouviram falar? Não, é Beth Milan. Beth Milan. Eu já estudei alguns capítulos em cursos que eu fiz em aulas livres, e aí é muito interessante. Eu vou comprar para ler, depois eu conto para vocês, isso é legal. Ela disse que tem, então eu quero. Esse que eu tô falando, acho que é o Por Amor a Freud. Esse eu não conheço. É da... Deixa eu ver aqui. Hilda Doliro. Ela fala sobre a análise dela com Freud, e ele não era, sabe? O jeito que ela fala até dos cachorrinhos, que ele tinha os cachorrinhos, e tinha um que ficava com ele no consultório. Ele tinha 2 daquele da língua azul, como que é o nome, gente? Chau, né? Aí ela fala, sabe? Esse livro é muito lindo, jeito assim. Tá vendo? Eu queria trazer minha Fifi aqui pro consultório, eu fico pensando, não sei se vai dar certo. A ética de vez em quando é chata, viu? Porque queria trazer ela aqui, que a bichinha é tão carinhosa, gente, ela é tão fofa, ela só ia ficar deitadinha aqui, porque ela é muito quietinha. O Fred não ia dar, porque o Fred era terrível. Ele ia latir, ia causar aqui, né? Não ia rolar. Mas a Fifi não, fico pensando, lá, se o Freud levava, né? Por que não dá, gente? Eu trouxe ela só quando foi online. Que aí ela ficou aqui quietinha, né? E tá na câmera, ninguém vê, tá tudo bem. Mas aí no presencial não tem essa coragem. Mas sabe que uma vez, contar uma história engraçada, né? Eu falo para minha família inteira que eles deviam fazer análise, né? Que tudo louco. Só para deixar claro, tá? Louco não é no sentido pejorativo, porque, né? Já falei, também já expliquei. Minha família é do norte, e aí eles falam muito doido, então a gente tem o costume de falar doido. Minha avó falava muito isso, e aí eu peguei esse costume. Para mim, tudo é doido. Isso daqui é muito doido, não sei o quê. Então é nesse sentido que eu falo. Eu falo para eles, vocês são tudo doido. Tudo sofre de histeria coletiva, de vir e fazer análise e tal. E aí, num momento X lá, eu meio que perturbei minha mãe, que ela devia fazer análise. Ela falou, tá bom, vou procurar alguma. E aí ela não pediu para mim, né? Porque não vai pedir para filha. Então ela foi pedir indicação para as amigas dela. E a minha mãe, ela não é muito fã de animal. Ela gosta, mas assim, eles lá e ela aqui. A não ser o Fred, que ela falou assim, se tiver cachorro nessa casa, eu vou embora, não sei o quê. 2 semanas depois, corta para minha mãe, dando comida na boca dele, agarrando ele, né? Aí existia toda essa relação, e com a Fifi também, mas assim, ela não é aquela pessoa, tipo, ela não teria um animal, sabe? Ela não é uma pessoa que vai gostar. E eu tenho muito medo de gato, então a gente acabou nunca tendo. Eu adoro, porque eu amo qualquer animal, mas eu tenho medo, então a gente nunca teve gatos nem nada disso, e aí ela não curte muito. Eis que ela chega no consultório de uma analista, e a analista tinha 2 gatos na sala dela. Meu, pensa. Ela chegou e falou assim, quando eu cheguei lá, eu senti um cheiro e eu pensei, nossa, tem cheiro de algum bicho isso daqui? E ela, daqui a pouco veio os gatos. Pensei, meu Deus, ela tem gato, nunca mais eu volto nesse lugar. E aí ela disse que olhou para a mulher e falou assim, mas você deixa os gatos aqui? E aí a moça explicou, né, que sim, ela, nunca mais eu volto. Falei para ela, não gosto de gato. Então ela também já nem deve querer te atender, né? Deve pensar, não gosto dos meus gatos, não volta mesmo, nem quero. E aí, obviamente, nunca mais ela voltou. Eu acho que não foi pelos gatos, porque nunca mais ela voltou, foi para análise nenhuma. Né? Então, acho que foi uma desculpa, mas tudo bem. Não apareceu mais lá, eu fiquei pensando, né? Olha lá, ele levava o cachorro, eu queria levar, a moça teve coragem, levou os gatos dela, né? Deve ser interessante. Às vezes, quando eu tô dando supervisão ou atendendo alguém, aparece, os gatinhos sempre aparecem. E aí eles aparecem, tipo, rodando a mesa, subindo em cima da pessoa ali, né? Eles ficam. Eu adoro.
Acho uma fofura, mas acho uma fofura assim na tela, porque se um gato passa na minha frente, eu morro de medo. Não sei por quê, que loucura, né? Esse TV de gato. Enfim, vamos lá. Mais tarde, conversando com sua filha, Elizabeth von R., nascida Ilona Weiss, em Budapeste, em 1867, não reconheceu que Freud tivesse resolvido seus sintomas neuróticos. Ela o descreveu como apenas um jovem especialista de nervos com barba, ao qual me mandaram. Ele havia tentado me convencer de que eu estava apaixonada pelo meu cunhado, mas não era realmente isso. Contudo, acrescenta sua filha, o relato da história familiar de sua mãe, feito por Freud, era fundamentalmente correto, e o casamento da sua mãe era feliz. A paciente pôde ter decidido, de modo mais ou menos consciente, reprimir a interpretação de seus problemas por Freud. Ou Freud pode ter lido paixões inaceitáveis em seu fluxo de eloquência livre e desinibido. De qualquer forma, aí estava uma de suas ex-pacientes, uma histérica que frequentemente sofria de sérias dores nas pernas ao andar ou ficar de pé a dançar noite adentro. Assim, não funcionou, ao menos, né? Acho que ela não quis reconhecer. Mas também está escrito no texto, eu não sei se tem aqui, deixa eu terminar aqui de ler que eu já falo. Freud, enquanto médico pesquisador, ambivalente em relação à sua carreira médica, podia se sentir satisfeito com a recuperação da vitalidade dela. Mas o que tem nesse caso aqui? Ele foi fofoqueiro e foi contar, foi antiético e foi contar para a mãe da menina o que ele tinha analisado. Por isso que deu merda. Porque se ele tivesse guardado em sigilo, a interpretação tinha ficado só para ela, essas coisas não tinham acontecido, mas foi abrir a boca, né? Ela tinha que recusar. E aí é uma coisa importante que a gente pode pensar, que assim, existem coisas que são ditas em análise que falar em voz alta é muito difícil e alguém saber daquilo é muito difícil. Por isso que a gente tem que manter, né, boca fechada, não pode falar, por uma questão de ética. O que se fala em análise fica em análise, porque às vezes não dá para a pessoa ouvir aquilo uma outra vez, né? Enfim, tem uma série de questões aí, por que a gente tem que manter a ética, mas você vê, a ética foi sendo construída. Nesse momento aqui, houve uma falha ética, que ele foi contar para a mãe dela. Se não tivesse contado, acho que o curso das coisas seriam diferentes. E agora é uma parte mais longa do texto. Então, eu acho que a gente vai deixar para a semana que vem, que aí a gente começa na 89 e vai até a 102 para não perder o sentido da leitura. Pode ser? Sim, então a gente começa a próxima na página 89. Deixa eu anotar aqui. Então, ficamos assim. Próxima na página 89. Beleza? Estão gostando de saber mais dele? Sim. A Lê colocou aqui que é na página 102 no PDF. Bi, vou ficar torcendo para chegar logo, porque é muito bom ler com o livro, né? Muito gostoso, dá para fazer as marcações, tudo. Inclusive, gente, olha, eu tô amando esse livro. Tô achando muito gostoso de ler. Muito bom. Amando saber dessas coisas aqui da vida dele. Ver essa, né, essa construção. Pode falar, né? Eu li o da Rudinesco, né? Mas esse aqui é bem, eu não sei, ele é bem mais detalhado, assim, a forma que ele escreve dá uma proximidade, assim, maior. Sim, é muito gostoso. Eu amo, olha, eu sou suspeita, né, gente? Porque eu amo ele. Amo saber dele, da vida dele, das coisas dele. Bom, então a gente se vê na próxima quinta. Fiquem bem, obrigada por vocês estarem aqui. Fico muito feliz quando vocês estão ainda com a câmera ligada, participativa, tá muito gostoso, viu? Um beijo, até a próxima.